Bom, nós já falamos, né, sobre os nutrientes que são energéticos, principalmente, né, de função energética. Vamos falar um pouquinho agora dos alimentos, dos nutrientes que têm uma função principal construtora do organismo, né? Quais são esses nutrientes? Nós temos aqui, principalmente, como um construtor, as proteínas e aminoácidos, né? As proteínas e aminoácidos, elas são responsáveis pela formação de todos os tecidos que a gente tem em todos os organismos vivos, né? Todas as estruturas celulares são baseadas em proteína. A proteína, ela é formada por 4 elementos fundamentais: carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Segundo algumas teorias de evolução, inclusive, esses 4 elementos foram que deram sustentação à vida, né? As próprias moléculas de proteínas, né, aminoácidos, é o que deram a origem à vida. Então a gente tem como aminoácido mais simples a glicina, formada pela união de uma molécula de água, de gás carbônico e de nitrogênio. Agora, não somente as proteínas têm função construtora. Nós temos, como nós já vimos, alguns glicídios de ação construtora, principalmente no tecido conjuntivo. Nós temos lipídios de ação construtora, principalmente no tecido nervoso, formando a bainha de mielina, e também no tecido adiposo, além de fazerem parte da membrana celular de todas as células do organismo. Agora, a gente tem também, considerado como nutriente construtor, a água. A água, ela é um elemento construtor, cerca de 76% do organismo humano é composto por água. E outra coisa que é muito importante, alguns minerais têm uma função construtora direta, como cálcio, fósforo, magnésio, flúor, responsáveis, por exemplo, pela construção do tecido ósseo. Então, vamos falar um pouquinho dos protídeos, que são os aminoácidos, peptídeos e proteínas. Quem são os aminoácidos? Os aminoácidos são a unidade fundamental de peptídeos e proteínas, assim como os carboidratos. As proteínas e peptídeos são polímeros. Enquanto nos carboidratos, a gente tem como molécula fundamental, como monômero, os monossacarídeos. No caso dos protídeos, a gente tem como monômero os aminoácidos. Nós temos 20 aminoácidos que são comumente encontrados em proteínas, chamados de alfa-aminoácidos. Por quê? A estrutura química de um aminoácido, ela é baseada num núcleo de carbono ligado a um radical carboxila, como acontece com os ácidos graxos. Então a gente tem aqui a carboxila, um grupo amínico, que tem a presença de amônia, temos um hidrogênio e um outro radical de cadeia carbônica qualquer, formando com isso a estrutura básica de um aminoácido. Como nós temos ali um carbono central, esse carbono central seria o primeiro, é chamado de carbono alfa, por isso alfa-aminoácidos. No caso do nosso aminoácido mais simples, que é a glicina, esse radical ele é substituído por um único átomo de hidrogênio. Muito bem. Temos algumas exceções, né, dentro desse processo todo. Um dos aminoácidos, chamado de prolina, ele tem uma cadeia cíclica, né, ou seja, ele tem uma cadeia que é fechada. Então a gente tem uma diferença, principalmente nos aminoácidos, em relação aos seus radicais. Esses radicais fazem com que a gente tenha aminoácidos de moléculas maiores, então a gente tem uma estrutura maior,
A gente tem uma estrutura mais complexa, são aminoácidos, inclusive, mais pesados, e que traz uma diferença, inclusive, de carga elétrica. Então, quanto maior a cadeia carbônica de um aminoácido, menor a sua solubilidade em água. Mas, basicamente, os aminoácidos sempre são solúveis em água. Muito bem. Com exceção da glicina, né, que é o nosso aminoácido mais simples, todos os aminoácidos eles vão ter essa conformação inicial. Um carbono ligado a um hidrogênio, a um grupo amínico, a um grupo carboxila e a um outro radical. Por que a glicina é exceção? Por causa que na glicina nós não temos um radical de carbono, nós temos um hidrogênio. Tá? Como esse carbono ele está ligado a 4 ramificações diferentes, com exceção da glicina, é claro, a gente tem o que a gente chama de carbono quiral, ou carbono assimétrico, que permite, inclusive, que a gente tenha isômeros dos aminoácidos. Como que são denominados esses isômeros? Quando a gente tem os grupos funcionais do lado esquerdo da molécula, eles são chamados de levoaminoácidos. Quando eles têm os grupos funcionais do lado direito da molécula, eles são chamados de destroaminoácidos. Normalmente, na grande maioria dos casos, os aminoácidos que são ativos no organismo, eles são os levoaminoácidos. Os destroaminoácidos não têm função biológica no ser humano. Alguns aminoácidos, como a metionina, por exemplo, eles conseguem ter uma conformação tanto levógera quanto destrógera e manter a sua função biológica, tá? Mas, de uma forma geral, somente os aminoácidos levógeros têm função biológica no ser humano. Então, isso significa o seguinte, que as proteínas ingeridas na alimentação, além de necessitarem possuir os aminoácidos que são essenciais que o organismo não consegue produzir, esses aminoácidos ainda precisam estar na sua configuração levógera. Tá? Caso contrário, ele não vai ser biologicamente ativo no ser humano. Quando a gente fala de uma função biológica de aminoácidos, quais são as principais funções que um aminoácido possui? Primeiro, constituição de peptídeos e proteínas. Então, todos os peptídeos e proteínas do organismo são formados pela união de aminoácidos. Formar a célula. Então, toda a estruturação das organelas celulares são baseadas em proteínas. Com exceção dos hormônios, das glândulas sexuais e das glândulas suprarrenais, os outros hormônios do corpo todos, né, são hormônios formados a partir de aminoácidos. Os aminoácidos também formam receptores de proteínas e de hormônios, e de medicamentos também. Então, esses receptores, eles estão presentes na membrana plasmática das células, e são justamente eles que funcionam como um encaixe para que um medicamento, um nutriente, um hormônio, uma enzima, possa ter a sua ativação e realizar a sua função. Transporte de metabólitos e íons. Juntamente com os lipídios, as proteínas formam as lipoproteínas, responsáveis pelo transporte da maior parte das substâncias biologicamente ativas na corrente sanguínea. Atividade enzimática. Toda enzima do nosso organismo é formada de proteínas. Né? Todas as enzimas são proteínas. Sistema imunológico. Os anticorpos também são proteínas. Depois, gliconeogênese no jejum e no diabetes. Por que isso? Por que é importante a questão da proteína? Na questão
da formação de glicose e de glicogênio? Porque os hormônios, tanto a insulina quanto o glucagon, eles são hormônios proteicos. Tá? Como que a gente classifica, então, os aminoácidos? Os aminoácidos, eles são classificados de acordo, principalmente, com a sua ramificação, né? Então, as características da sua ramificação é que vão dar as propriedades básicas, fundamentais daquele determinado aminoácido. O que é importante? Um aminoácido, ele vai ter tanto um radical ácido, que é o radical carboxila, quanto um radical amínico, que é um radical alcalino. Então, os aminoácidos, eles fazem parte também do sistema tampão de pH do corpo. O pH dos aminoácidos é, em sua grande maioria, neutro, muito próximo a 7, ou levemente alcalino, ou muito levemente ácido. Então, o que acontece? As proteínas todas do organismo, elas vão manter esse padrão. Daí a gente entra de novo naquela questão da alcalinização do corpo. Não adianta nós ficarmos ingerindo substâncias alcalinas em excesso se nós temos um sistema tampão que vai sempre fazer com que o pH do corpo volte ao seu pH original. Cada região do corpo, inclusive, tem o seu pH específico, né? No caso do sangue, é 7,2, que é levemente alcalino. E as próprias proteínas do sangue, como por exemplo a soroalbumina, vai fazer com que o pH se estabilize em 7,2. Então, quando a gente ingere, por exemplo, substâncias alcalinas como o bicarbonato de sódio, o radical carboxila dos aminoácidos das proteínas vão acidificar aquela substância alcalina. Quando a gente ingere uma substância ácida, o radical amínico dos aminoácidos também vai alcalinizar aquela substância ácida. Por isso que é um sistema tampão. Segunda forma que a gente tem de classificação dos aminoácidos é em relação à sua essencialidade, ou seja, se aquele aminoácido necessita ou não ser absorvido na alimentação ou se ele pode ser produzido pelo organismo. Então, vamos observar aqui a classificação dos aminoácidos em relação aos seus radicais. Primeiro, nós temos aminoácidos considerados apolares, alifáticos, ou seja, de ramificação aberta. Então, aqui a gente tem a glicina, aqui a gente tem outros aminoácidos como alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina e metionina. Por quê? Porque a gente tem uma ramificação aberta. Podemos ter outras ramificações ali? Sim. Mas é uma ramificação apolar e aberta. Muito bem. Depois, aminoácidos aromáticos. Aqui, quando a gente fala em aromáticos, nós não estamos falando de cheiros, né? É importante a gente lembrar que aqui é uma classificação química da molécula. Então, nós estamos nos referindo à presença de anel aromático nos aminoácidos. Então, nós temos principalmente 3 aminoácidos que têm anel aromático, que é a fenilalanina, a tirosina e o triptofano. Depois, nós temos 3 aminoácidos principais que são carregados positivamente, eles têm carga elétrica positiva, né? Que é a lisina, a arginina e a histidina, e acabam funcionando inclusive com o efeito de um quaternário de amônio muitas vezes, né? São aminoácidos inclusive que têm um efeito muito direcionado ao sistema imunológico. Aminoácidos que não têm carga elétrica, serina, treonina, cisteína. Temos também asparagina e temos também outros aminoácidos que entram nessa classificação. E temos depois aminoácidos que são carregados negativamente porque são ácidos, né? Então são principalmente o aspartato, que vem do ácido aspartico, e o glutamato, que vem do ácido glutâmico. Quando a gente fala do grupo de aminoácidos que são apolares e alifáticos, é importante a gente observar algumas questões. Primeiro, eles são insolúveis em água por serem apolares.
Então, eles vão ter por tendência a se aglomerarem por serem insolúveis em água. Tá? O que a gente observa? A glicina é o mais simples. A metionina é um aminoácido que tem enxofre também na sua composição. E a prolina é o aminoácido de menor flexibilidade, muitas vezes chamado de iminoácido, porque ele tem uma cadeia fechada, né? Inclusive a prolina, ela é um dos aminoácidos formadores do colágeno, né? E justamente por causa dessa menor flexibilidade que ele tem é que faz com que o colágeno seja uma proteína de sustentação do organismo. Depois, aminoácidos aromáticos. Eles são hidrofóbicos também, mas não tão hidrofóbicos quanto os aminoácidos apolares, né? Então a gente tem, dentro desses aminoácidos, a capacidade de formar pontes de hidrogênio com outros aminoácidos mais solúveis, permitindo que a gente tenha uma maior solubilidade desses aminoácidos. Dos 3 aminoácidos aromáticos, a fenilalanina é o de menor solubilidade em água, enquanto a tirosina e o triptofano conseguem estabelecer pontes de hidrogênio com maior facilidade. Depois, aminoácidos com ramificações polares sem carga elétrica. São aminoácidos que têm uma solubilidade intermediária em água. Então, a gente tem aqui nesse grupo a serina, a treonina, cisteína, a glutamina, né, e a asparagina. No caso da serina e da treonina, eles possuem grupos hidroxilas, então mesmo não sendo carregados eletricamente, eles são mais alcalinos. A asparagina e a glutamina, elas também possuem sua função amida, enquanto a cisteína, ela tem ligações de sulfidril, né, formadas por enxofre. É importante a gente colocar que aminoácidos sulfurados, eles têm uma importante função a nível de sistema imunológico, a nível de formação inclusive de queratina, né? Então, quando a gente pega cisteína, por exemplo, metionina, são aminoácidos presentes em grande quantidade na queratina da pele e dos cabelos, né? E esse enxofre presente na molécula desses aminoácidos é o que vai dar, por exemplo, firmeza à queratina, né, para dar uma maior proteção ao organismo, e inclusive vai permitir a formação de pontes de enxofre, né, pontes de sulfeto, para fazer com que a gente tenha nas fibras de pelos e fibras capilares uma grande resistência. Depois, aminoácidos com ramificações polares, sem cargas elétricas ainda. Tanto a asparagina quanto a glutamina podem, por processo de hidrólise, se transformar em ácido aspartico ou ácido glutâmico, tá? Porque funcionam como precursores desses 2 aminoácidos. Depois, a cisteína, ela pode sofrer um processo de oxidação e se transformar em cistina, que é um outro aminoácido que tem funções importantes no organismo. Tá? Então, dentro desse sentido, ácido aspartico, ácido glutâmico e a cistina não são considerados aminoácidos essenciais por poderem ser produzidos por outros aminoácidos. Agora, a gente necessita, né, da injeção de asparagina para ter conversão em ácido aspartico, a gente necessita da absorção da glutamina para a formação do ácido glutâmico, a gente necessita da absorção de cisteína para que ela seja oxidada a cistina, né? Se esses aminoácidos não forem absorvidos em quantidade suficiente também, essa conversão ela não acontece. Depois, aminoácidos positivamente carregados, né, com características básicas. Então, nós temos principalmente 3: a lisina, a arginina e a histidina. O que é importante aqui a gente colocar? Esses aminoácidos têm uma função muito interessante como antivirais,
como bactericidas. A gente tem estudos, por exemplo, da lisina no controle do crescimento do herpes zoster, né? A gente vê também, por exemplo, que esses aminoácidos, eles são extremamente favoráveis no que diz respeito ao equilíbrio de pH. Outra coisa que é importante, né, é que esses aminoácidos, eles participam da ativação de várias reações químicas do nosso organismo, doando essa carga elétrica positiva, né? Isso significa o quê? Que são aminoácidos de alto poder antioxidante. E nós temos também os aminoácidos que têm carga negativa, que são aminoácidos com uma tendência mais ácida, que é o ácido aspartico e o ácido glutâmico, né? São capazes de complexar, inclusive, muitos metais, como zinco, ferro, cobre, no intestino e facilitar, inclusive, a absorção desses nutrientes. Muito bem. Quando a gente observa a questão da estrutura de uma proteína, a gente sabe que a proteína ela é formada por vários aminoácidos. Agora, as proteínas têm uma estrutura tridimensional. Porque, como a gente já falou anteriormente, os aminoácidos eles começam a estabelecer pontes de hidrogênio entre si. Eles começam a estabelecer pontes de sulfeto. Isso faz com que as proteínas comecem a ter uma estrutura tridimensional mais complexa. Aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo, né, de proteínas que têm uma estrutura bem complexa. Na esquerda, a gente pode observar o citocromo C oxidase, que é uma enzima importantíssima do nosso processo metabólico, presente na membrana de mitocôndrias. Então, ela é responsável pelo processo de oxidação no processo de obtenção energética. Então, é uma proteína altamente complexa. A gente pode observar que essa estrutura que a gente vê, ela é uma estrutura de uma única molécula da proteína. Além dela ter uma estrutura extremamente complexa e enovelada, ela tem no seu centro, né, átomos de cobre. À direita, a gente pode ver a estrutura de uma proteína que é uma enzima, a lipase gástrica, que é uma proteína solúvel em água. Então, a gente pode observar que ela tem uma estrutura complexa, uma estrutura enovelada, que vai permitir o início da digestão de gorduras a partir do estômago. É importante a gente colocar aqui, apesar de termos a lipase gástrica, a sua ação mesmo, ela começa a partir do duodeno, onde a gente começa a ter a liberação de suco biliar. Muito bem. Se a gente pega as proteínas, como por exemplo, o citocromo C oxidase, a gente sabe que os aminoácidos não são distribuídos aleatoriamente na molécula, né? Os aminoácidos ele tem uma estrutura extremamente definida na molécula. Então, se a gente pega o citocromo C oxidase, nós vamos ter na parte interna da molécula, que está ligada à membrana da mitocôndria, o grupo M com o cobre, né? Na parte dentro da membrana, a gente tem uma maior presença de aminoácidos polares com carga positiva, justamente para poder doar esses prótons, né, durante o processo de oxidação da respiração celular. E na parte externa da molécula da proteína, fora da mitocôndria, já no citoplasma celular, a gente tem aminoácidos apolares, justamente para formar uma barreira do meio externo para o meio interno, repelindo a água do citoplasma. Então, veja bem, essa enzima,
ela tem várias funções. Doar prótons, participar do processo de respiração celular, proteger a integridade da membrana da mitocôndria, a mesma proteína. E por que que isso é possível, né? Por causa dessa organização dos aminoácidos em sua molécula, tá? Depois a gente pode observar a seguinte classificação: os aminoácidos que são considerados essenciais porque não podem ser sintetizados no ser humano, tá? Lembrando que esses aminoácidos eles têm que ser ingeridos em concentração mínima necessária, numa dosagem diária, e tem que ser absorvidos da forma levógera, né? Então, quais são os aminoácidos essenciais? Valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina, triptofano, treonina, lisina, arginina e histidina. Agora, outros aminoácidos eles podem ser sintetizados, seja a partir de bactérias da microbiota intestinal, ou seja, dentro do próprio organismo humano, principalmente no fígado, a partir de outros aminoácidos ou substâncias que a gente tenha. Então aqui a gente tem glicina, alanina, prolina, tirosina, serina, cisteína, asparagina, glutamina, aspartato e glutamato. Bem, dentro desse contexto, a gente tem que lembrar a seguinte questão, né? O fato de um aminoácido não ser essencial não significa que ele não é necessário ao organismo. Significa que não há necessidade de controle da quantidade em que ele é ingerido na dieta, porque ele pode ser produzido a partir de outras substâncias no organismo humano. Porque eles vão ter função, eles vão ser essenciais nas suas funções bioquímicas, né? Então, por exemplo, a tirosina não é um aminoácido essencial. Mas se eu não tenho tirosina no organismo, eu não consigo ter produção de melanina, eu não consigo ativar o meu sistema biológico de proteção à radiação ultravioleta e, consequentemente, eu não consigo, por exemplo, ter uma ativação de vitamina D. Mas não é um aminoácido essencial, tá? Então, a nível de função bioquímica, a nível de ativação fisiológica, todo aminoácido é essencial. A classificação quanto à essencialidade é apenas relativa à necessidade daquele aminoácido ser ingerido pronto na alimentação ou não. Então, essa diferença tem que ser feita. Então, aqui a gente tem uma distribuição dos aminoácidos essenciais entre os grupos de classificação de ramificação. A maior parte dos aminoácidos essenciais, eles são aminoácidos apolares e alifáticos. Então, nós temos ali valina, leucina, isoleucina e metionina. Dos 7 aminoácidos apolares alifáticos, 4 são considerados essenciais. Dos aminoácidos aromáticos, dos 3, 2 são considerados essenciais, a fenilalanina e o triptofano. Dos aminoácidos polares sem carga elétrica, somente a treonina é considerada essencial. E os aminoácidos positivamente carregados, todos são considerados essenciais, tanto a lisina, quanto a arginina, quanto a histidina. E temos também os aminoácidos que são chamados de incomuns, porque são aminoácidos de ação muito específica, né, e que são modificados pelo nosso organismo, inclusive. Então, alguns exemplos. A 4-hidroxiprolina, que é um aminoácido produzido a partir da prolina existente nas fibras de colágeno na pele. Somente. A única função desse aminoácido é formar o colágeno. Daí, inclusive, aqui entra de forma extremamente salutar uma observação. Muitas pessoas têm por costume a ingestão de gelatina e colágeno com a alegação
de que a gente quer melhorar a qualidade da pele. Isso é um mito, né? Colágeno e gelatina, primeiro, eles vão passar pelo processo de digestão como qualquer outro tipo proteico. Esses aminoácidos vão ser liberados. Na hora da absorção, não significa que os aminoácidos eles vão formar obrigatoriamente colágeno. Esses aminoácidos que a gente ingere, eles vão ser aproveitados pelo organismo no local onde há mais necessidade. Então, a indicação, por exemplo, do consumo de gelatina, de colágeno hidrolisado, por exemplo, não vai representar obrigatoriamente que a gente vai aumentar a quantidade de colágeno na pele. Isso é um mito. Tá? Um outro aminoácido que é muito interessante e que também é incomum é a hidroxilisina, que é encontrado nas proteínas da parede celular de vegetais. Então, apesar de nós termos a hidroxilisina nas proteínas vegetais, essa hidroxilisina ela não tem a ação direta no organismo humano. Então, a gente tem ela nas proteínas vegetais, mas ela não tem a ação biológica no corpo humano. Depois, alguns outros tipos de aminoácidos incomuns. N-metillisina, produzida a partir da lisina, né? É um aminoácido encontrado na miosina, que é a proteína do músculo, né, da musculatura estriada do corpo. Depois nós temos o carboxiglutamato, né, o gama-carboxiglutamato, que é encontrado na protombina, que é a proteína que se associa ao cálcio para formar coágulos sanguíneos, né? Então, são aminoácidos produzidos dentro do nosso organismo que tem uma função extremamente específica. É diferente dos aminoácidos essenciais, que têm ação extremamente diversa em várias funções biológicas. Temos, por exemplo, o selênio-cisteína. O selênio-cisteína é um aminoácido específico que tem selênio na sua composição. É derivado da serina, que é um outro aminoácido, e que tem papel fundamental na proteção oxidativa do organismo. Por isso que a gente necessita, inclusive, da ingestão de selênio. O selênio que é absorvido na alimentação, ele vai ser convertido em selênio-cisteína. Temos também a desmosina, que é um outro aminoácido específico, de ramificação extremamente complexa, né, formada a partir de resíduos de lisina, que é um aminoácido específico da elastina da pele. Então, a gente pode observar que alguns resíduos desses aminoácidos, né, em uma proteína, podem ser modificados pelo organismo dentro da própria proteína, com uma função de modificar características daquela proteína específica. Então, a gente tem a fosfoserina, que é a serina complexada com fósforo. A gente tem a fosfotreonina, que apresenta a mesma complexação, a fosfotirosina, assim como a gente tem aminoácidos ligados a outros radicais, né? Então, alguns desses resíduos, eles vão trazer funções extremamente específicas. Onde que a gente pode ter, por exemplo, aminoácidos fosforados? Nas fosfoproteínas, né? Outros aminoácidos, por exemplo, eles podem receber não radicais inorgânicos, como os radicais fosfato, mas radicais orgânicos, como radicais metil, radicais acetil, né? Se transformarem em ésteres. Então, a gente tem, nesses casos, a N-metilarginina, 6N-acetillisina, temos o éster de metilglutamato, a gente tem a N-acetilcisteína, muito importante no controle da broncodilatação, que é inclusive utilizado em medicamentos, né? Então, são aminoácidos muito específicos que vão sendo produzidos no organismo a partir de outros aminoácidos. Temos alguns aminoácidos, por exemplo, que eles são formados apenas como substâncias intermediárias
de processos metabólicos, sem uma ação biológica direta. Então a gente tem aqui o exemplo da ornitina e da citrulina, que são intermediários na biossíntese de arginina e no ciclo da ureia. Para que a arginina, por exemplo, é importante? Formação de membrana dos óvulos, dos espermatozoides. O próprio líquido seminal é altamente rico em arginina, né? Então, durante a produção da arginina e durante a transformação da arginina em proteínas, a gente tem como intermediário, por exemplo, esses dois aminoácidos, mesmo que eles não tenham uma função biológica ativa diretamente. Então, a complexidade de aminoácidos que nós temos, ela vai muito além, né, daqueles aminoácidos que são essenciais e dos não essenciais que podem ser absorvidos na alimentação. Né, o nosso organismo ele é uma grande fábrica metabólica. E entender esse processo bioquímico é extremamente importante até para que a gente possa conhecer a aplicação de fitoterápicos, a aplicação de óleos essenciais para uso interno, como que eles vão reagir, como que eles vão complexar. Primeiramente com proteínas, né? É a principal forma que a gente tem. Então, os aminoácidos, basicamente, eles são anfotéricos, como a gente já falou. Eles podem tanto ser ácidos quanto alcalinos. Alguns vão ter uma predominância de acidez e outros algumas predominância de alcalinidade, mas eles vão ser basicamente anfotéricos. Justamente por isso, eles fazem parte do sistema tampão de pH, como a gente já citou anteriormente. Então, um alfa-aminoácido simples, né, quando ele está protonado, quando ele está com cargas elétricas positivas, ele funciona como um ácido, né? Quando esse aminoácido ele tem cargas elétricas negativas, ele funciona como uma base. Outra coisa que é interessante a gente colocar. A gente fala muito da questão de proteínas e muitas vezes a gente esquece a presença de peptídeos no organismo. O que são peptídeos, né? Primeiro, peptídeos são moléculas relativamente pequenas em relação às proteínas, que são formadas por aminoácidos. Sempre a ligação que une dois aminoácidos, a gente chama de ligação peptídica. Quando dois aminoácidos se unem, eles perdem uma molécula de água. Quando dois aminoácidos se separam, eles absorvem água. Então, no processo digestivo de aminoácidos e proteínas, a gente tem a absorção e o consumo ativo de água para que esses aminoácidos possam ser formados, né? A ligação que a gente dá entre dois aminoácidos é chamada, inclusive, de ligação peptídica, e ela acontece entre um grupo carboxila e um grupo amínico. Dentro desse processo, é interessante a gente colocar que nós temos aminoácidos que formam peptídeos extremamente importantes biologicamente para o nosso organismo. Talvez um dos peptídeos mais conhecidos dentro, né, da aplicação terapêutica seja o glutatión, né? O glutatión é um excelente antioxidante, muito utilizado em ortomolecular para prevenir membranas celulares, prevenir a formação de câncer, desintoxicar o organismo de metais pesados, né? Proteger, inclusive, proteínas da oxidação, um excelente protetor, por exemplo, anticâncer. Um glutatión, ele é formado por 3 aminoácidos. Agora, temos outros peptídeos que são importantes? Sim. Muitos, inclusive, hormônios e muitos, por exemplo, antibióticos, eles são peptídeos. A gramicidina, que é um antibiótico extremamente importante, né? Ele é um peptídeo formado por 10 aminoácidos. O glucagon, que é responsável, né, pelo aumento de produção de glicose, né, a conversão de glicogênio em glicose, ele é um peptídeo de 29 aminoácidos. Outros peptídeos têm ação hormonal, como por exemplo as encefalinas, que é liberado pela hipófise e pela medula adrenal, que tem ação analgésica. Nós temos as ocitocinas, né,
que relaxam a musculatura uterina e que preparam as glândulas mamárias para a produção de leite, que é um peptídeo com 9 aminoácidos. A gente tem a vasopressina liberada pela hipófise também, que aumenta a pressão sanguínea e aumenta também a absorção de água no rim, que é um peptídeo de 9 aminoácidos. Quando a gente fala isso, muitas vezes a gente imagina, nossa, mas 9 aminoácidos, 10 aminoácidos, 29 aminoácidos, a gente acha que é uma molécula grande, né? Mas se a gente for comparar essa estrutura, por exemplo, com a estrutura de proteínas, ela é uma molécula extremamente ínfima, pequena. Então, no caso dos peptídeos, a gente considera eles e classifica de acordo com o número de aminoácidos. Dipeptídeos para 2 aminoácidos, tripeptídeos para 3, tetrapeptídeos para 4, pentapeptídeos para 5 e assim por diante. Outros peptídeos a gente chama de oligopeptídeos, né? Então, o glucagon, que tem 29 aminoácidos, a gente considera um oligopeptídeo. Quando a gente tem uma molécula formada por muitos aminoácidos, nós já temos os polipeptídeos, que são, na verdade, as proteínas do corpo. Então, se a gente pega e compara a quantidade de moléculas, né, de aminoácidos fundamentais de uma molécula desses polipeptídeos, a gente percebe que os peptídeos anteriores, eles não têm nenhum interesse numérico, né, significativo. Se a gente pega, por exemplo, né, vamos pegar aqui uma proteína muito comum, que é a albumina do sangue. A albumina do sangue, ela tem 609 aminoácidos, né? Se a gente pega, por exemplo, né, proteínas como a quimotripsina, que é uma enzima de digestão proteica, vai ter 241 aminoácidos. Se a gente pega o citocromo C, que a gente viu anteriormente o exemplo, ele tem 104 aminoácidos. Né? Agora, nós temos proteínas muito mais complexas. A glutamina sintetase, né, que produz a glutamina no organismo, que é um aminoácido não essencial, ele tem 5.628 aminoácidos na sua composição para poder formar uma única molécula de glutamina. Tá? Então a gente pode observar que nós temos moléculas de proteínas que são extremamente complexas. Extremamente complexas. Então, dentro desse contexto, né, a gente pode observar o seguinte: nós temos proteínas, por exemplo, da clara de ovo, né, a lisozima, a albumina da clara de ovo, que tem 129 aminoácidos, é uma proteína animal, né? E a gente tem, por exemplo, a hexosinase, que é uma enzima da levedura, principalmente a levedura de cerveja, que tem 972 aminoácidos, ou seja, a proteína daquela levedura, que é um fungo, que é um ser microscópico, muito mais simples, tem uma digestão muito mais difícil do que a proteína da clara de ovo. Né? Então a gente volta naquilo que eu já falei lá no início da nossa aula. É um mito muito grande nós falarmos que proteínas vegetais elas têm uma digestão mais fácil e mais rápida, por exemplo, do que proteínas animais, porque cada proteína é única, né? E o que vai fazer com que uma proteína seja mais digerível ou não é o tamanho da sua molécula, tá? E não a sua origem propriamente dita. Agora, devido a essa complexidade dos polipeptídeos, é claro que a gente tem proteínas extremamente complexas. E quanto maior o número de aminoácidos, mais complexa é a estrutura daquela proteína. Então a gente tem 4 tipos de estruturas proteicas. A estrutura primária, que é a estrutura em fita, então ela é uma cadeia com uma linha reta. A gente tem a estrutura secundária, onde essa proteína ela já tem na sua molécula um formato de hélice.
nós temos a estrutura terciária, onde essas hélices da estrutura secundária, elas se redobram entre si, se ligam entre si, formando um enovelamento. E a gente já tem a estrutura quaternária, onde esses enovelamentos da estrutura terciária já começam a se ligar e se enovelar novamente entre si, formando uma estrutura muito mais complexa, normalmente muito mais até globular. Então, olha só. Na estrutura primária, nós vamos ter proteínas de maior facilidade de digestão, proteínas que podem ter algumas ligações de sulfeto entre si, mas são poucas. Então, são proteínas praticamente filamentares. Tá? Em sua grande maioria, são proteínas totalmente filamentares. Pouquíssimas ligações entre aminoácidos não pareados da sua molécula. Né? Então, a gente tem principalmente ligações peptídicas. Numa estrutura secundária de proteína, nós começamos a ter as ligações peptídicas, que sempre vão existir em qualquer proteína, mas a gente começa a ter uma grande quantidade de pontos de sulfeto, né? E além dessa grande quantidade de pontos de sulfeto, a gente começa a ter, né, pontes de hidrogênio em grande quantidade se interligando, dando esse formato de hélice à proteína. Na estrutura terciária, esse enovelamento ele já acontece de uma forma muito mais complexa. Por quê? Porque tridimensionalmente, todos os átomos daquela cadeia polipeptídica, além de estarem unidos pelas ligações peptídicas entre os aminoácidos, nós vamos ter outras estruturas secundárias ligando um aminoácido ao outro. Então, faz com que essa estrutura de hélice se dobre sobre ela própria, se enovele, né, formando uma estrutura muito mais complexa. Então, aqui a gente pode observar, né, a estrutura enovelada, e essa estrutura enovelada ligando-se entre si. Tá? Na estrutura quaternária da proteína, a gente já tem a estrutura terciária se ligando entre si, dando, né, além da ligação peptídica, a união de várias cadeias peptídicas. Então, a gente tem as ligações peptídicas entre os aminoácidos, a gente tem as pontes de sulfeto, a gente tem as pontes de hidrogênio e a gente tem cadeias distintas peptídicas ligadas entre si, formando uma grande malha, uma grande rede. Então, quanto maior a complexidade de uma proteína, mais insolúvel ela é, maior a estrutura, inclusive de sustentação e de formação e de construção do corpo. Agora, a gente também pode classificar as proteínas em relação à sua composição química, né? Nós temos proteínas que são simples, formadas apenas por aminoácidos, e nós temos proteínas que são ligadas, né, a outras substâncias. Então, a gente tem lipoproteínas, que a gente já falou anteriormente, né, proteínas ligadas a lipídios, principalmente a lipoproteína sanguínea, responsável pela condução de substâncias insolúveis na corrente sanguínea. Temos as glicoproteínas, que têm carboidratos na sua composição, que aqui a gente tem alguns tipos de imunoglobulinas, que têm ação imunológica também. Temos metaloproteínas, né, que têm ligação, por exemplo, de proteínas com metais. É o caso, por exemplo, da hemoglobina do sangue. É o caso, por exemplo, da clorofila dos vegetais, que são proteínas ligadas a metais, né? No caso, a proteína sanguínea da hemoglobina ligada a ferro, no caso da clorofila ligada a magnésio. Então, a gente tem, além disso, alguns outros tipos, né,
de proteínas um pouco mais incomuns. A gente pode ter também fosfoproteínas ligadas ao fósforo, é o caso, por exemplo, da caseína do leite. Por que a caseína do leite aumenta a absorção de cálcio? Porque ela é uma fosfoproteína, né? A gente tem também muitas proteínas, né, além da hemoglobina, além da clorofila, que são ligadas a ferro, né? Elas têm uma função metabólica, uma função de transporte. Agora, a gente tem, por exemplo, álcool desidrogenase e a própria insulina, que são proteínas ligadas a zinco, né? A gente tem, por exemplo, a calmodulina, que interfere no processo da pressão arterial, que é ligada a cálcio, né? E assim por diante. A gente também pode classificar uma proteína em relação ao número de cadeias polipeptídicas que ela tenha. Então, se a gente pega proteínas que têm uma cadeia única polipeptídica, ela é uma proteína mais simples. Então, a gente tem, nesse caso, a mioglobina, o citocromo, C, a titina, que são proteínas de única cadeia, né? Agora, a gente tem proteínas que são chamadas de proteínas de multissubunidade, formadas por mais de uma cadeia polipeptídica. E aqui a gente tem as proteínas mais complexas, né? Como, por exemplo, a hemoglobina, a hexosinase. O que é interessante a gente notar aqui? A gente também pode classificar proteínas em relação ao seu formato, né? Nós temos proteínas fibrosas, que formam fibras. É o caso, por exemplo, da queratina, é o caso, por exemplo, do colágeno, é o caso das proteínas da seda, que são proteínas o quê? De estrutura. São proteínas de ação construtora do organismo. Elas têm uma ação fibrosa justamente para formarem malhas, para darem esse efeito de sustentação. Nós temos proteínas que são globulares, que são proteínas muito mais metabólicas, que se envolvem em reações. As proteínas globulares, elas são muito mais solúveis. Então aqui a gente tem as enzimas, os hormônios, principalmente proteicos, são proteínas globulares, mas a gente tem a hemoglobina, a gente tem a mioglobina do músculo e a gente tem as imunoglobulinas. Tá? Então aqui só para a gente poder comparar a estrutura de uma proteína globular com a estrutura de uma proteína que é fibrosa. Uma coisa que é importante a gente colocar, né? A questão da desnaturação proteica. Proteínas são extremamente sensíveis, né? E podem sofrer o que a gente chama de desnaturação, que é a perda de sua estrutura tridimensional, alterando, é claro, as suas propriedades. A gente não tem uma alteração, por exemplo, dos aminoácidos, em sua grande maioria, mas a gente tem, por exemplo, a alteração de suas propriedades físico-químicas. Então, o que provoca uma desnaturação proteica? pHs muito extremos, tanto ácidos quanto alcalinos. Tá? Calor excessivo, solventes orgânicos, né, como álcool, por exemplo, como a acetona, provocam a desnaturação proteica. Antigamente o formol era muito utilizado para fortalecer a unha, né, a queratina da unha, né? Por quê? Porque o formol ele provoca uma desnaturação da queratina. A ureia, por exemplo, ou o cloreto de guanidina, que são utilizados em alisantes de cabelo, né, eles promovem uma desnaturação proteica, uma alteração da fibra de proteína. Tá bom? Então, na desnaturação, a gente sempre tem um desdobramento de proteína, mantendo intacta a sua estrutura primária, mas alterando-se as suas estruturas secundária, terciária e quaternária, fazendo com que essas proteínas percam as suas propriedades. Vamos agora falar dos nutrientes que têm função reguladora. É importante a gente sempre estar lembrando e sempre estar citando que os nutrientes reguladores, eles vão participar da ativação ou inativação de processos bioquímicos ou fisiológicos do corpo. Então, o que acontece? Os nutrientes reguladores, eles são moduladores, eles vão auxiliar no controle das funções do corpo. Eles não vão formar tecidos, mas vão participar das reações do organismo
que permitem a formação dos tecidos. Eles não vão fornecer energia, mas eles vão participar das reações que permitem que a energia seja aproveitada, né? Então, os nutrientes reguladores, eles intermeiam os outros grupos anteriores de nutrientes que a gente citou. Apesar de nós termos entre os nutrientes reguladores, principalmente vitaminas, sais minerais, que formam enzimas e coenzimas, né? Nós vamos ter também aqui, dentre os nutrientes reguladores, a água, que funciona como solvente universal e que permite que as reações do organismo aconteçam, assim como ela regula o pH do corpo e o equilíbrio elétrico do corpo. E nós vamos ter também aqui os glicídios, os lipídios e os protídeos, com estruturas também que têm ação reguladora. No caso dos protídeos, formando hormônios, enzimas e anticorpos, que têm ação reguladora e moduladora do corpo. No caso dos lipídios, os hormônios tanto das glândulas sexuais quanto das suprarrenais. E no caso dos carboidratos, em relação às fibras, né, principalmente. As fibras, tanto solúveis quanto insolúveis, têm ação reguladora do organismo, desintoxicante do organismo, e uma outra função reguladora dos glicídios é formando, a partir da ribose e da desoxirribose, o DNA e o RNA, né, que são formadores do nosso código genético, que vão permitir, por exemplo, a formação de todas as proteínas, e vão ter a informação de produção daí das enzimas, das coenzimas, dos hormônios, dos anticorpos, tá? Então, todos os nutrientes, né, todos os grupos vão ter ação moduladora no corpo, mas vitaminas e minerais têm função praticamente específica na regulação do organismo. Quando a gente fala de nutrientes reguladores, principalmente no que diz respeito a vitaminas, a gente precisa trabalhar de uma forma muito consciente alguns conceitos. E a gente precisa ter muito claro que dentro da trofoterapia, algumas questões têm que ser, né, sempre consideradas para que a gente possa ter um melhor aproveitamento daquele alimento que está sendo ingerido. Então, em relação a vitaminas, a gente tem basicamente dois grupos de vitaminas. As hidrossolúveis, que são as vitaminas solúveis em água, né? Esse grupo faz parte tanto as vitaminas do complexo B quanto a vitamina C, principalmente. A gente tem um outro grupo de substâncias que era anteriormente chamado de vitamina P, né? Que são os bioflavonoides, que são hidrossolúveis também. Normalmente, essas vitaminas, mesmo se consumidas em excesso, não são armazenadas no organismo, porém, podem ser armazenadas, mesmo que não sejam, antes da sua eliminação, se estiverem em excesso, podem provocar toxicidade no organismo, como é o caso, por exemplo, da vitamina C, que em excesso, né, pode promover a formação de cálculos renais e biliares. Muito bem. E temos também as vitaminas que são lipossolúveis, que são aquelas vitaminas solúveis em gordura, principalmente vitamina A, D, E e K, que são vitaminas que vão ser armazenadas no corpo, principalmente no fígado e no tecido adiposo, tá? Então, o excesso dessas vitaminas é armazenado, né, e pode produzir, inclusive, efeitos tóxicos com uma maior facilidade. Muito bem. Quando a gente pega e a gente observa de forma muito geral a questão das vitaminas, a gente acaba tendo alguns grupos que são muito interessantes. Nós temos vitaminas que são antioxidantes, principalmente, que aqui entra a vitamina A provitamina A, que são os carotenoides. A gente pode considerar a vitamina D aqui também, de acordo com pesquisas mais recentes, vitamina C e vitamina E. Nós temos vitaminas que são extremamente importantes
nos processos de obtenção de energia. E aqui entram as vitaminas do complexo B, principalmente. Temos as vitaminas hematopoéticas, que estimulam a formação de sangue, principalmente vitamina B9, que é o ácido fólico, e vitamina B12, que são as cobalaminas. Mas a gente tem aqui também a vitamina B6, principalmente a piridoxina, que entra nesse grupo. E temos vitaminas que fazem parte de outras funções diversas, como vitamina K, responsável pela coagulação e absorção também do cálcio, né? Vitamina D, que tem função de absorção do cálcio, formação de tecido ósseo, mas que tem uma função imunológica, inclusive uma função protetora solar. Muito bem. A gente não pode se limitar também a classificar as vitaminas somente dentro desses grupos. Aqui são agrupamentos generalizados. Cada vitamina ela participa de mais de um processo, inclusive, do organismo. Se a gente observa a vitamina C, a função principal da vitamina C não é nem antioxidante e nem uma ação imunoestimulante. A principal ação da vitamina C, por exemplo, é de formação de colágeno, né? A gente não tem cicatrização do organismo, a gente não tem regeneração de tecidos se a gente não tiver a presença de vitamina C no organismo. Então, alguns conceitos são importantes. E mais uma vez, aquela definição, aquele valor que eu já falei para vocês, dos extremos se aplicam em relação a vitaminas. A ausência de vitaminas provoca hipovitaminose. Excesso de vitaminas provocam hipervitaminose. Tanto um quadro quanto o outro têm que ser tratados. E numa questão trofoterápica, numa dieta adequada, a gente não vai produzir nem a hipovitaminose e nem a hipervitaminose. Quando a gente fala de hipovitaminose, a gente tem algumas funções, né, que são associadas a isso. Talvez a primeira coisa que todo mundo pense é que numa hipovitaminose você não tem uma ingestão adequada da vitamina. Só que isso nem sempre é verdade, né? Por que que isso nem sempre é verdade? Às vezes você tem um alimento correto, na quantidade correta, mas você, por N motivos, como presença de verminoses no intestino, como presença, por exemplo, de deficiências hormonais, infecções, processos inadequados de preparo ou de armazenamento do alimento, fazem com que essas vitaminas não sejam aproveitadas, tá? Então, a hipovitaminose, ela não vem obrigatoriamente da ausência de vitaminas na alimentação. O excesso de vitaminas, ele muitas vezes ele não vem pela alimentação, mas ele vem pelo consumo desenfreado de vitaminas de origem sintética em suplementos. A principal causa de hipervitaminoses são suplementos consumidos de forma excessiva. Quando a gente fala de trofoterapia, o ideal é que a gente tenha o consumo nutricional, né? Mesmo que algumas vitaminas elas possam ser utilizadas uma dosagem maior de forma terapêutica, essa dosagem maior aplicada de forma terapêutica, ela necessita ser acompanhada de exames de sangue e outros exames que vão observar e vão analisar se aquela vitamina ela é adequada ou não, e se aquela concentração ela está adequada ou não. Existe a necessidade de um acompanhamento terapêutico, que isso já não é mais função da trofoterapia. Muito bem. Quais são as principais vitaminas que nós temos? Vitamina A e os carotenoides, que são as provitaminas A, principalmente o beta-caroteno. Temos as vitaminas do complexo B, vitamina C, D, E e K. Por que que a gente fala principalmente? Nós temos várias outras substâncias que têm ação vitamínica, vitamina P, vitamina L, vitamina T, vitamina U, né? A olitrila, que tem ação antiulcerosa, que não são ainda muito estudadas, né? Outras situações como a vitamina F, que são os ácidos graxos essenciais, que numa classificação mais atual não recebem a denominação de vitamina.
Então a gente vai focar nessas vitaminas consideradas principais. Fatores que vão interferir então na exigência de uma quantidade específica de uma vitamina, né? Então a gente tem fatores que impedem, por exemplo, que essas vitaminas sejam absorvidas corretamente ou numa quantidade adequada. Quais são esses fatores, por exemplo? Primeiro, variações genéticas. Se cada ser humano é único, né? Isso significa que cada ser humano tem uma necessidade diferente de nutrientes. O que a gente tem como dose recomendada diária é uma média para um grupo controle da população. Podem existir pessoas que têm uma necessidade diferenciada? Podem e existem. Tá? E isso tem que ser observado. Então, algumas pessoas vão necessitar de uma quantidade maior de alguns tipos de vitaminas. Isso vale para alguns minerais também. Como outras pessoas podem ter uma necessidade menor. E isso tem que ser respeitado. Como que a gente observa isso? Pela melhora da pessoa durante o tratamento. A quantidade de nutrientes energéticos absorvidos pela pessoa também vão interferir na quantidade de nutrientes que regulam esse metabolismo energético, como cromo, né? Vitamina B1, vitamina C, vitamina E, que tem uma interferência direta no metabolismo energético. Quanto menor o conteúdo de nutrientes energéticos, menor a necessidade do consumo de nutrientes que estimulem o metabolismo energético. Tipo de ingredientes utilizados no alimento. Tudo é um equilíbrio. E todo nutriente, ele vai se interligar a outros, porque existe uma inter-relação, né? Então a gente já falou, por exemplo, dos fitatos, que diminuem a absorção de metais. Então, se eu consumo, por exemplo, cereais integrais com a casca e eles não estiverem cozidos, eu vou ter aquele metal, né, zinco, ferro, cobre, selênio, o próprio cálcio, né, na alimentação, mas ele não vai ser absorvido. Se eu tiver algum tipo de proteína como a avidina da clara de ovo, crua ou mal cozida na alimentação, ela vai interferir na absorção de vitamina B8. Alimentos muito ricos, por exemplo, em cálcio, diminuem a absorção de ferro e de zinco, de cobre. Então, muitas vezes você tem um nutriente, mas ele não tem condições de ser ingerido. No que diz respeito a sais minerais, principalmente, a gente necessita de uma acidez para que esses minerais sejam melhor absorvidos. Com exceção dos eletrólitos, né? Potássio, magnésio, sódio. Os outros minerais, eles necessitam de um pH ácido para serem absorvidos. Então a gente ingere o quê? Alimentos ácidos juntamente para ter uma melhor biodisponibilidade. Tá? Então tudo isso tem que ser pensado na hora do preparo de um alimento, para que esse alimento ele seja melhor equilibrado e a gente possa ter um melhor aproveitamento. Se esse nutriente não é absorvido, ele vai ser eliminado via fezes. Então o nutriente ele existiu, mas não foi aproveitado. Outra questão que é importante: destruição de vitaminas durante o armazenamento e no aparelho digestivo. Armazenamento de alimentos com objetos metálicos abertos, expostos ao ar, expostos à luz, expostos ao calor, né? Vai ter uma maior oxidação de nutrientes. Então, está preparando uma fruta, está preparando uma salada, está preparando um suco, prepara o mais próximo possível da hora de uso, para que você tenha um melhor aproveitamento daqueles micronutrientes que estão ali. Durante o preparo,
perde-se muito, inclusive de vitaminas, principalmente porque muitas vitaminas são hidrossolúveis, né? Então, quando você cozinha em água, por exemplo, joga aquela água fora, parte daquelas vitaminas hidrossolúveis estão indo junto, parte dos minerais estão indo junto. Então, o próprio processo de fabricação de um alimento ou de cozimento, mesmo que seja doméstico, ele tem que ser pensado e orientado para que você possa ter a menor perda possível de nutrientes. Tá? E por que a gente fala muito disso em relação a vitaminas? Porque as vitaminas são um grupo mais sensível a alterações. Só para vocês terem uma ideia, o aquecimento prolongado de um alimento pode promover uma perda em média, né, de 10 a 20% da maior parte das vitaminas que a gente tem. Então você prepara o alimento, você aquece o alimento, depois você aquece o alimento de novo, deixa ele exposto. Então você vai somando essas perdas, né? O próprio processo de congelamento de alimentos, ele também promove perdas nutricionais, tá? A presença de bactérias intestinais patológicas na microbiota ou de vermes, por exemplo, podem promover a perda de até 50% da quantidade de vitaminas e minerais que são absorvidos. Então, manter uma boa microbiota intestinal, com injeção de fibras, solúveis e insolúveis, e de nutrientes probióticos, como os lactobacilos, promove um melhor equilíbrio de microbiota e uma melhor absorção de vitaminas e minerais, além do que a microbiota intestinal é responsável pela produção de grande parte de alguns tipos de vitaminas, como vitamina B9, que é o ácido fólico, como a vitamina B12, tá? Fungos. Fungos não são seres autotróficos, né? Fungos são heterotróficos, então para o seu crescimento, que diga-se de passagem, é um crescimento que é muito rápido, eles vão consumir nutrientes. Os fungos consomem muito vitaminas do complexo B, consomem muita vitamina E e muita vitamina K, inclusive. Por que muita vitamina do complexo B? Porque as vitaminas do complexo B fazem parte do metabolismo energético. Para o fungo que tem um crescimento muito rápido, ele consome muita energia. Então ele também consome muitas vitaminas do complexo B. Também necessita consumir o quê? Vitaminas que sejam antioxidantes, como vitamina E e vitamina K. A vitamina K, inclusive, estimula o crescimento de micro-organismos, porque estimula a reprodução celular. Tá? Então, alimentos embolorados, eles vão ter um teor menor, inclusive, desses nutrientes. Presença de coloides. O que são coloides? São todas aquelas substâncias em dispersão com partículas muito mínimas. Podem provocar a diminuição de absorção de vitaminas. Então, carvão, argilas, hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio. Alguns tipos de suplementos minerais que a gente tem, como hidróxido de ferro, né, vão diminuir a absorção de vitaminas e também de minerais. A própria gelatina, que é um coloide, se ingerida em grande quantidade junto com o alimento, ela vai ter uma digestão muito lenta no estômago e pode complexar alguns nutrientes, algumas vitaminas, alguns minerais, inclusive impedir a sua absorção. Então, quando se faz tratamento fitoterápico de desintoxicação, por exemplo, seja com argila, seja com carvão, ou tratamentos de alcalinização do organismo, a gente não deve fazer isso junto com a alimentação, justamente para não ter uma degradação e uma diminuição da absorção desses micronutrientes, pela formação de coloides. Destruição química, né? Muitas substâncias antioxidantes presentes nos alimentos vão interagir com substâncias, né? E também com vitaminas, promovendo uma degradação. E aqui a gente tem alguns casos que são bem clássicos, como os nitritos, utilizados como conservantes, que podem destruir o retinol e os carotenoides. A gente tem a grande presença de sulfitos, que muitas vezes são utilizadas no clareamento de alguns tipos de alimento,
que interagem com a vitamina B1. A gente tem, por exemplo, alguns medicamentos anti-Parkinson, né, que interagem com a vitamina B6. Então, estudar, inclusive, interações medicamentosas de drogas e nutrientes é um processo que é bem interessante, muito importante, para a gente compreender interferências nutricionais. Raio ultravioleta e radiações que têm sido muito utilizadas como processos de esterilização de alimentos vão destruir vitaminas, principalmente vitamina B2, que é muito sensível à luminosidade, vitamina B1, vitamina B6 e vitamina C. Tá? Então, alimentos irradiados, eles vão ter um menor teor de vitaminas, principalmente do complexo B. Destruição enzimática, né? Alguns alimentos, conforme eles vão envelhecendo, eles vão sofrendo a ação degradante das próprias enzimas presentes naquele alimento. É o que acontece, por exemplo, com vegetais armazenados por muito tempo, carnes armazenadas por muito tempo. As próprias enzimas presentes nesses alimentos começam a degradar aquele alimento. Degradam proteína, degradam açúcares. Esse processo de fermentação ele começa, inclusive, a degradar os micronutrientes. Em peixes, por exemplo, a própria degradação de peixes de água doce, né, permite a formação de uma enzima chamada tiominase que destrói, por exemplo, a vitamina B1. Tá? Por que muitos vegetais, quando vão ficando velhos, eles começam a perder a cor? Porque eles vão perdendo seus carotenoides, né? Que são as provitaminas A, que tem cor principalmente amarela, alaranjada, vermelha. Então, muitos vegetais eles começam a perder a cor. Por quê? Porque essas enzimas vão degradando esses carotenoides. Então, consumir alimentos frescos é sempre importantíssimo para que a gente possa ter uma boa nutrição. Problemas de má absorção, seja por um desequilíbrio de microbiota intestinal, como a gente já citou, questões, por exemplo, de vermes no intestino, presença ou não de lipídios. Hoje a gente tem uma tendência muito grande a pessoas não quererem consumir gorduras a todo custo, e isso diminui a absorção das vitaminas lipossolúveis. Tá? Isso é uma questão importantíssima. Então, o consumo exagerado de alimentos, por exemplo, desnatados, com menor teor de gordura, diminui também a absorção de vitamina A, de vitamina D, de vitamina E e de vitamina K. Por isso que, assim, gordura tem que ser ingerida na quantidade certa, da qualidade certa, né? Cerca de até 80% das gorduras, das vitaminas lipossolúveis, podem deixar de ser absorvidas pela ausência de gorduras durante o processo de digestão delas. Uma outra questão que é importantíssima é a questão da falta de fator intrínseco, né? O fator intrínseco ela é uma substância produzida com a vitamina B12, né? E vai permitir justamente a absorção da vitamina B12. Então, quando a gente não tem esse fator intrínseco, que muitas vezes acontece por questões nutricionais ou por questões genéticas, essa vitamina B12 ela não é absorvida e não é aproveitada. Outra questão que é importante, né? Estudos demonstram que da mesma forma que a gente necessita de acidez para absorção de micronutrientes, principalmente metais, no caso do ferro em específico, a presença da vitamina A durante a digestão do ferro aumenta a absorção. E uma coisa importante a gente colocar, né? Vitamina A só existe em alimento de origem animal. Não existe vitamina A em plantas, não existe vitamina A em fungos. Vitamina A só existe em alimentos de origem animal.
tá? O que existe em vegetais e em fungos são carotenoides, que só vão ser transformados em vitamina A e só vão ter efeito de vitamina A depois que eles forem carregados para o fígado, forem oxidados e transformados em retinol. Então, a gente tem hoje tipos específicos de anemia que são ocasionados pela deficiência de vitamina A no intestino para permitir a absorção de ferro. O mesmo acontece com a vitamina C. Tá? Outra questão, insuficiência de sucos biliares, né? A bílis ela é responsável pela emulsão das gorduras para que elas possam ser digeridas e absorvidas. Se eu não tenho bílis para emulsionar gordura, eu também não emulsiono vitaminas lipossolúveis. Então, quadros, por exemplo, de hepatite, de esteatose hepática, de cálculos biliares, vão diminuir a absorção de vitaminas lipossolúveis. Tá? Alcoolismo, né? Alto consumo de álcool, mesmo que não seja alcoolismo. Muitos medicamentos, inclusive, vão interferir na absorção de nutrientes. Principalmente medicamentos mais modernos que impedem a absorção de gordura no intestino, como uma das alternativas de tratamento à obesidade. Todos esses medicamentos, mesmo a quitosana, que é natural, né, ela vai diminuir também a absorção de vitaminas lipossolúveis, e existem muitos casos de pessoas que fazem esse tipo de tratamento e que têm deficiência nutricional. Tá? É o que acontece, por exemplo, na questão da competição durante a absorção. Existe uma competição desses medicamentos, existe uma competição, por exemplo, entre vitaminas, que eu já falei isso para vocês. Existe competição, por exemplo, entre minerais. Da mesma forma como alguns podem potencializar a absorção e o efeito, outros vão diminuir. Tá? Então não é simplesmente ter o alimento, o nutriente na alimentação, mas também, né, fazer com que ele seja melhor aproveitado. Então, outras questões que interferem, por exemplo, na absorção de vitaminas e de minerais: alcoolismo, perda de acidez gástrica, tabagismo, gastrectomia, que é retirada ou redução de estômago, enterectomia, que é retirada ou redução de intestino delgado, medicamentos, doenças intestinais e pancreáticas, doenças autoimunes e o uso de óxido nitroso, né? Principalmente para o controle de pressão arterial. Muito bem. Vamos falar um pouquinho das vitaminas propriamente ditas, começando pelas vitaminas lipossolúveis. A vitamina A é uma das vitaminas mais comuns, das mais importantes, inclusive, que a gente tem, porque tem funções extremamente variadas. Então, a vitamina A ela apresenta-se de três formas: retinal, que é o aldeído, retinol, que é o álcool retinóico, né? E o ácido retinóico, que é muito conhecido, principalmente para uso dermatológico, mas, né, que é uma das formas de apresentação da vitamina A e que existe, inclusive, em alguns alimentos. Então, essas substâncias, elas têm função vitamínica A. Então, aqui a gente pode observar a molécula do retinol, a molécula do retinal, né? São moléculas muito próximas se a gente for comparar uma a outra. A única diferença é a presença de um hidrogênio a mais, mas que isso faz com que a molécula seja diferenciada. Tá? É o que vai identificar a função álcool e função aldeídica em uma molécula. Bom, e a molécula de ácido retinóico, em relação ao retinal, tem um oxigênio a mais. Muito bem. O que é importante aqui a gente observar? Quais são os principais sintomas de uma deficiência de vitamina A? Cegueira noturna, né, a pessoa ela não consegue ter uma adaptação da visão a alterações de luz. Diminuição de glóbulos vermelhos, né, anemia, justamente porque ela vai interferir diretamente na absorção do ferro. E mais uma vez é importante a gente lembrar, carotenoides não tem esse efeito, somente a vitamina A, porque ela é de origem animal. Unhas e tecidos do corpo, na vitamina A, ela tem
uma função muito próxima ao zinco, principalmente, estimulando a reprodução celular e lubrificação também dos tecidos do corpo. Então, ressecamento, por exemplo, dos olhos, ressecamento da pele, fragilidade de unhas, isso pode ser sintoma de deficiência de vitamina A. Formação de cálculos renais, hiperplasia e metaplasias, ou seja, a deficiência de vitamina A pode deixar a pessoa, sim, né, mais sensível à degradação de tecidos do corpo. E o excesso de vitamina A? Né? O excesso de vitamina A ele pode provocar dor e fragilidade óssea. Muitas pessoas não associam isso, mas a vitamina A ela tem uma função importante na reprodução das células do corpo, como a gente já falou, e principalmente nas células ósseas. Hidrocefalia, a ausência, inclusive, o excesso de vitamina A durante a gestação pode provocar uma hidrocefalia no bebê, vômitos em criança, pele seca com fissuras, unhas frágeis, perda de cabelo, gengivite, anorexia, irritabilidade, fadiga, hepatomegalia, função hepática normal, ascite e hipertensão. Esse excesso ele vale tanto para o consumo da vitamina A pronta de origem animal, quanto para o consumo excessivo de carotenoides que vão se transformar em vitamina A no fígado. Tá? Isso é importante a gente colocar. Principais fontes de vitamina A. A vitamina A, como eu falei para vocês, ela só existe em alimentos de origem animal. Então, a gema de ovo, fígado, queijos, no leite integral, na manteiga, no leite desnatado uma quantidade menor, na margarina ele é adicionado. No óleo de fígado de peixe, a gente tem uma grande quantidade de vitamina A. Muitas vezes existe a adição de vitamina A no azeite de dendê, quando ele não é extra virgem, quando ele não é orgânico, para aumentar a coloração e intensificar a coloração do azeite de dendê. Tá? Mesma coisa acontece na margarina. A vitamina A presente na margarina, ela não é de origem natural, porque a margarina elas são gorduras vegetais. Ela é adicionada para dar aquela cor amarela à margarina. Tá? Quais são as doses diárias recomendadas? É 1 mg de vitamina A, que equivale a 5.000 unidades internacionais. Só para a gente ter uma comparação. 100 gramas de fígado tem 31.982 unidades internacionais e 100 ml de leite, 124 unidades internacionais. Processos que envolvem a formação da vitamina A e o uso da vitamina A no organismo. A vitamina A normalmente ela é absorvida, né, na forma de palmitato de retinol, que é o principal éster de vitamina A que a gente tem. Esse palmitato de retinol ou outros ésteres de retinol, eles são absorvidos no estômago, eles passam pela hidrólise lipídica no intestino, na presença da bilis hepática, tá? Separa-se o retinol do ácido palmítico, se for palmitato de retinol, se for acetato de retinol, separa-se o retinol do ácido acético. Esse retinol, separado do ácido graxo, é levado ao fígado, onde ele vai ser transformado e aproveitado, né? O retinal que for absorvido pela alimentação no intestino, ele vai ser oxidado nos tecidos do corpo a retinol. Oxidado não, ele é reduzido nos tecidos do corpo a retinol, desculpem. Principalmente no plasma sanguíneo e também segue no fígado. Esse retinol no fígado, ele vai ser convertido em coenzimas, ele vai ser transformado também em pigmentos de rodopsina, que são os 3 pigmentos que nós temos no fundo do olho, que permite inclusive a visão e
a detecção de cores, tá? No plasma sanguíneo, esse retinol ele vai ser ligado a uma proteína que é o RBP, tá? E vai ser transferido aos outros tecidos no corpo, juntamente com uma outra proteína chamada de transitirretina, para que possa haver o estímulo de liberação de secreção nas glândulas, principalmente sebáceas, sudoríparas, glândulas lacrimais, lubrificando toda a parte externa do corpo, tá? Esse mesmo processo do retinol sendo transportado na transitirretina vai ser levado até as articulações do corpo, onde ele vai permitir a formação de sulfato de condroitina e de glucosaminas que vão lubrificar as articulações. Nesse mesmo processo, né, o retinol, mas aí ligado ao RBP, ele vai ser levado até o olho, onde ele vai ser ligado à opsina, formando com isso a rodopsina, que é a proteína que fica no fundo do olho, nos cones oculares, que identificam as cores e dão com isso uma maior nitidez na visão. Agora, se eu não tenho a vitamina A pronta, de origem animal, essa vitamina A ela tem que ser absorvida a partir dos carotenoides. Os carotenoides, principalmente o beta-caroteno, que é o principal carotenoide, ele é um hidrocarboneto. Então ele vai ser absorvido no intestino, né, onde vai ser oxidado no fígado, se transformando em retinol. Agora, os carotenoides não têm interferência na absorção de ferro, porque ele não está presente no intestino como retinol para estimular a absorção de ferro. Outra coisa que é muito importante e que muitas pessoas confundem, a aplicação de beta-caroteno na pele não vai estimular a função de vitamina A. A vitamina A ela aumenta a lubrificação da pele e a hidratação da pele. A aplicação de beta-caroteno não tem esse efeito. Tá? Por quê? Porque esse efeito também é exclusivo do retinol. E o beta-caroteno só se transforma em retinol depois de ser absorvido no fígado, onde vai passar pelo seu processo de oxidação. Então, aplicar produtos com beta-caroteno na pele não vai promover a lubrificação e a hidratação da vitamina A. Tá? É importante a gente fazer essa observação, porque é uma questão que é muito confundida. Então, olha, apesar do beta-caroteno, né, ele ser a principal forma de carotenoide que a gente tem nos alimentos, nós temos vários outros tipos de carotenoides, todos com estrutura muito similar. Então a gente tem o alfa-caroteno, a gente tem a zeaxantina, que é encontrada, por exemplo, em flores amarelas e no próprio cabelo de milho. A gente tem a viola-xantina, que tem uma coloração mais violácea. A gente tem a fulcoxantina, muito encontrada em algas, com uma coloração mais avermelhada. A gente tem o licopeno, encontrado em frutas vermelhas, né, de ação antioxidante importantíssima e de proteção principalmente à próstata, né, que é um carotenoide. Nós temos a luteína, muito encontrada também em flores amarelas e alimentos amarelos. Nós temos o gama-caroteno, nós temos o epsilon-caroteno, nós temos a criptoxantina em quantidades muito menores, mas que também tem ação pró-vitamina A. Mas o principal é o beta-caroteno. Esse consumo excessivo, muitas vezes, de beta-caroteno, principalmente no que diz respeito a estímulo de bronzeamento, que também é um mito, porque o carotenoide ele não bronzeia, ele impregna na pele por saturação, tanto por aplicação tópica quanto por ingestão, né, pode provocar essa coloração amarelada. Muitas pessoas aproveitam isso como uma forma de bronzeamento. Agora é importante a gente colocar o seguinte: esse excesso de caroteno na pele, ele vai diminuir a absorção de radiação ultravioleta, porque o carotenoide ele tem
essa função protetora solar, mesmo que seja um fator de proteção baixo, mas ele tem. Então ele pode interferir, por exemplo, na ativação de vitamina D. Então são questões que precisam ser trabalhadas, ser difundidas, ser explicadas, para que a gente possa encontrar um ponto de equilíbrio, né? Todo excesso não é saudável. Onde que a gente encontra carotenoides? Todo alimento vegetal de cor amarela, laranja, vermelha, verde muito intenso, né? E muitas vezes violáceo também. Então, quando a gente fala da equivalência entre carotenoides em vitamina A, normalmente essa equivalência, né, ela vem em unidades internacionais. Porque unidade internacional, ela é uma unidade que é utilizada principalmente em vitaminas que tenham provitaminas, para que a gente possa ter uma conversão muito fácil. Então, o que acontece? A gente prefere trabalhar em unidades internacionais do que miligramas. Principalmente nesse caso, em que nós temos muitas substâncias de ação provitamínica, né? Então, 1 mg de vitamina A equivale a 4,8 até 6 mg de carotenoide, certo? Se a gente considera sempre unidades internacionais, a gente está trabalhando em cima de um padrão. Então, quanto que eu preciso de vitamina A diariamente em unidades internacionais? 5.000. Então, fica muito mais fácil da gente observar. Então, a cenoura, né? 100 gramas de cenoura dá 9.442 unidades internacionais de vitamina A. Então, eu tenho muito mais do que o necessário. O espinafre, 4.774. Mamão, 383. Manga, 313. Aveia, 302. Então, cenoura e espinafre estão realmente no topo do ranking entre os alimentos mais comuns, tá? De provitamina A. Como que acontece essa conversão, né? O beta-caroteno ele é oxidado a retinal e depois é convertido a retinol, que vai ter o seu efeito fisiológico, né, o seu efeito biologicamente ativo. Depois, vitamina D, né? Nós temos 3 formas principais de vitamina D: calcitriol, calciferol e colecalciferol. É importante a gente colocar aqui que a vitamina D, ela tem as suas provitaminas em alimentos de origem vegetal, ela tem a sua forma ativa em alimentos de origem animal, e que a provitamina D, absorvida dos alimentos de origem vegetal, vai ser ativada na pele na presença de radiação ultravioleta. O que é importante a gente colocar aqui? O consumo excessivo de filtros solares em fatores de proteção elevados altos tem diminuído a ativação de vitamina D de forma extremamente perniciosa. Segundo estudos, a gente não tem necessidade de um fator de proteção solar acima de 15. Isso para as peles mais sensíveis. E nós temos pessoas que hoje que utilizam fatores de proteção 60 ou até acima disso. Então a gente tem, né, uma hipovitaminose crônica de vitamina D por uso excessivo e descontrolado de protetores solares. Então essa é uma questão que nós também temos que abordar com as pessoas que nós tratamos. Não adianta a gente ter o consumo, né, de provitaminas D se a gente não consegue ter a sua ativação. Outra coisa que é importante, a gente tem hoje uma grande tendência ao consumo de suplementos de vitamina D, inclusive. E por que esses suplementos estão, em muitos casos, inclusive, se tornando um substituto da absorção nutricional, né? Justamente por causa do uso excessivo de protetores solares. Tá bom? Então, olha, formas que a gente tem principais de vitamina D. O calcitriol, que é a vitamina D1. O calciferol ou ergocalciferol, que é a vitamina D2. É importante a gente lembrar que ele é um esteroide, então ele também é considerado um lipídio, né? A vitamina D. E
o colecalciferol, que é a vitamina D3, que é a principal forma que a gente tem para ser ativada na pele. As outras formas de vitamina D são transformadas em colecalciferol, e o colecalciferol ele é transformado na pele em 1,25 de hidroxicolecalciferol, que é a forma biologicamente ativa, né? Essa conversão ela acontece em parte na pele, em outra parte nas glândulas suprarrenais e nos rins. Tá? Então a ativação de vitamina D, ela tem uma fase que depende da luz ultravioleta e uma fase seguinte que não é dependente de luz ultravioleta. Então ela tem duas etapas de ativação. O que a gente já conhece de vitamina D, até que já é muito comum e conhecido, né? Na sua deficiência, problemas ósseos, principalmente relacionados a uma dificuldade de absorção de cálcio. A gente sabe também que a absorção de cálcio ela não é dependente somente da vitamina D, mas a gente tem outros fatores que interferem, mas a vitamina D é um dos principais. Então a gente tem raquitismo, osteoporose, osteomalácia, dores ósseas, né, por deficiência de vitamina D, dores e espasmos musculares por deficiência de vitamina D, porque a vitamina D ela tem, né, uma função na musculatura esquelética do corpo. Deficiência imunológica, né, porque hoje a gente já tem estudos que comprovam a ação da vitamina D no sistema imunológico, como ativadora do sistema imunológico. E também muitos cânceres são associados à ausência de vitamina D devido ao efeito antioxidante que a vitamina D produz, principalmente no relativo à pele, né? Quando a vitamina D ela absorve a radiação ultravioleta para ser ativada, ela impede que essa radiação ultravioleta danifique as células da pele. Então ela funciona inclusive como um protetor solar natural também, tá? E o excesso de vitamina D, excesso de cálcio no sangue, que pode provocar inclusive trombose, né? O cálcio ele é um elemento importantíssimo para a coagulação do sangue, e se a gente tem um excesso de cálcio no sangue, a gente pode ter a formação de trombos, né? Calcificação de tecidos moles do corpo, como o rim, principalmente porque o rim ele faz parte do processo de ativação dessa vitamina D, mas também uma calcificação de pulmões e coração, e até do tímpano do ouvido, diminuindo com isso a audição. Outra coisa que é importante a gente colocar, nós temos a vitamina D pronta em alimentos de origem animal, então no leite, no iogurte, em queijos, no ovo, e a gente tem provitamina D em óleos de origem vegetal, então principalmente germe de trigo, cereais, verduras escuras são altamente ricas em vitamina D, tá? Lembrando que essa vitamina D, principalmente a de origem vegetal, ela necessita ser ativada primeiro na pele e depois nos rins. Quanto que a gente necessita de vitamina D? 10 microgramas diários, que equivalem a 400 unidades internacionais. Só para a gente ter uma comparação, uma colher de sopa de óleo de fígado de bacalhau, muito tradicionalmente utilizado, né, antigamente, tem 1.360 unidades internacionais de vitamina D. O salmão, né, em 100 gramas, 360 unidades internacionais. O atum, 200 unidades internacionais. E 100 gramas de sardinha, 250 unidades internacionais de vitamina D. A gema de ovo, 20 unidades internacionais, né? E o fígado animal, a cada 100 gramas, 15 unidades internacionais de vitamina D. Claro que essas composições elas são médias, né? Você vai ter uma alteração de acordo com como aquele vegetal foi plantado, de como aquele animal foi criado, tá? A gente tem oscilações entre as concentrações, dependendo da origem daquele alimento, de como aquele alimento foi preparado ou conservado. Tá? É importante a gente sempre lembrar isso. Então, a vitamina D tem uma função importantíssima no metabolismo de cálcio do organismo, né? Essa já é uma questão assim, bem clássica da vitamina D, mas a gente tem essa ação imunológica, essa ação antioxidante, que têm sido estudadas de forma muito mais recente. Outra coisa que é importante é a própria interferência da vitamina D, por ser um fator de transporte do cálcio na corrente sanguínea, de que ela também é um fator importante para a coagulação de sangue,
tá? E isso é bem importante da gente colocar. Substâncias que diminuem a absorção de colesterol, a absorção de gordura, como bezafibrato, quitosana e outros medicamentos antihipercolesterolêmicos, vão diminuir a absorção de vitamina D, uma vez que ela também é um esteroide derivado do colesterol. Então, como que funciona o processo do colecalciferol no corpo? Então, esse colecalciferol, ele vai ser ativado na pele pelos raios UVB, especificamente, tá? São os raios ultravioleta que chegam a camadas mais profundas da pele. Esse colecalciferol, ele vai ser convertido em 7-dehidrocolesterol e vai ser carregado, né, até os rins, que pode ser transformado em um 25-dihidroxicolecalciferol, tá? Então, o próprio colesterol, ele também pode se transformar em vitamina D. Lembrando, a gente já falou sobre isso antes. Um fígado ele pode produzir até 2 gramas de colesterol ao dia, tá? Então, dentro desses 2 gramas de colesterol que é produzido no fígado, parte dele pode se transformar em vitamina D. No caso do calcitriol, que é absorvido no intestino, esse calcitriol ele vai ser emulsionado na corrente sanguínea, ele vai ser levado até o fígado, né, para que ele possa ser oxidado e depois ele possa ser ativado no organismo, pelo mesmo processo que a gente já viu em relação ao colecalciferol. Muito bem. Vamos falar um pouquinho da vitamina E. Nós temos 2 formas principais de vitamina E. O tocoferol, que é o mais comum, é o mais clássico de vitamina E, e o tocotrienol. Qual a diferença dos dois? Né? O tocoferol é a forma mais ativa. Os tocotrienóis são provitamina Z. O tocoferol, assim como acontece com a vitamina A, ele está presente em alimentos de forma esterificada, principalmente na forma de acetato de tocoferol. Então, ele vai passar pelo processo digestivo, ele necessita do suco biliar, ele necessita das lipases para que esse tocoferol seja liberado e seja aproveitado de forma vitamínica. Tá? Aqui a gente tem a molécula do tocoferol. A gente fala muito do tocoferol como antioxidante, que é uma função extremamente importante. Inclusive, a vitamina E, ela tem esse nome porque ela era chamada de vitamina anti-esterilidade, porque acreditava-se, né, até algum tempo atrás, de que essa vitamina ela era um estimulante sexual. A função da vitamina E em relação à esterilidade, o que se ficou confirmado é que ela protege tanto o óvulo quanto os espermatozoides de processo de oxidação, para que eles não sofram alterações, né? Mantenham a sua integridade, para que possa haver uma melhor fecundação e uma melhor gestação. Assim como eles vão proteger as células todas do nosso organismo. Agora, uma deficiência de vitamina E, além do processo de envelhecimento precoce do corpo, de uma maior dificuldade, inclusive, da própria fecundação e formação de tecidos, vai provocar um tipo específico de anemia, que é chamada de anemia hemolítica, né? É uma anemia onde a hemoglobina ela é formada, os glóbulos vermelhos são formados, mas esses glóbulos vermelhos eles se rompem dentro da corrente sanguínea, porque eles começam a sofrer processo de oxidação. Então a vitamina E ela protege esses glóbulos vermelhos, para que eles não sofram esse processo de oxidação. E é importante a gente lembrar que glóbulo vermelho é responsável por carregar oxigênio e gás carbônico. O oxigênio é altamente oxidante, né? Quando a gente tem radicais livres de oxigênio, principalmente radicais peróxidos ou superóxidos, eles podem se ligar à hemoglobina de forma intensa, tanto quanto o oxigênio, e provocar uma oxidação e uma destruição desses glóbulos vermelhos. Então a vitamina E participa desse processo de produção e proteção dos glóbulos vermelhos.
Até hoje, né, a gente não tem evidência nenhuma de que o excesso de vitamina E nutricional possa provocar qualquer tipo de hipervitaminose. Mas existem estudos que demonstram que a hipervitaminose produzida pelo consumo excessivo, né, de suplementos alimentares, porque muitas pessoas tomam mega dosagens de vitamina E na tentativa de diminuir o envelhecimento do corpo, pode provocar processos hemorrágicos. Tá? Quais são as principais fontes de vitamina E? Gorduras poliinsaturadas, seja de origem animal, como no caso dos óleos de peixes, né? Na gema de ovo, principalmente a gema do ovo caipira, que a gente já falou a diferença para vocês, e de óleos vegetais poliinsaturados. Temos a presença de vitamina E em algumas carnes, tá? Manteiga, também temos vitamina E. O abacate é uma fruta muito rica em vitamina E. Na margarina, normalmente essa vitamina E ela é adicionada também, né? Agora, a gente não tem necessidade de vitamina E em mega dosagens para que tenha a sua função nutricional. A dose diária nutricional de vitamina E é de cerca de 30 unidades internacionais. Os suplementos que a gente tem de vitamina E no mercado são de 400 unidades internacionais. Tá? Então, ou seja, a gente tem uma dose 13 vezes maior. Até aí, essa dose de 400 unidades internacionais, ela ainda é, dentro de uma faixa de controle, uma dose que é aceitável. O que a gente tem é que muitas vezes as pessoas tomam várias cápsulas de 400 unidades internacionais e acabam desenvolvendo sintomas de hipervitaminose, tá? Dentre os alimentos mais ricos em vitamina E, nós temos as sementes, amêndoas, semente de girassol, os óleos vegetais, né? A nível de verduras, o mais rico é o brócolis, tá? Mas principalmente as sementes, as amêndoas, as castanhas, as nozes são os alimentos mais ricos em vitamina E. A gente também encontra um alto teor de vitamina E em alimentos vindos do mar. Bom, devido a essa ação antioxidante da vitamina E, todo o processo oxidativo do organismo ele acaba sendo prevenido. Então, não apenas a questão de envelhecimento, mas a questão, por exemplo, de alteração celular, de mutação celular. Então, a vitamina E ela auxilia na prevenção do câncer, doenças cardíacas, derrames, doenças degenerativas como catarata, né? A gente tem um uso também da vitamina E em aterosclerose, né? Por que isso? Porque a vitamina E ela evita aquele processo inflamatório do consumo excessivo, por exemplo, de ômega 6. Ela ajuda a reduzir esse efeito inflamatório dentro dos vasos sanguíneos, impedindo com isso os processos ateroscleróticos, tá? Aqui a gente tem, só para vocês terem uma observação, a estrutura de como é o LDL, né, que é o colesterol bom. Então a gente tem na sua superfície moléculas tanto de colesterol quanto de ésteres de colesterol, que são os azuis e os laranjas. A gente tem a presença do LDL aqui em amarelo, que é o colesterol bom, né? Temos os fosfolipídios e a vitamina E. Ela auxilia formando uma camada na superfície aqui, evitando a oxidação dessa micela de colesterol, tá? A absorção da vitamina E também depende, né, como eu já falei para vocês, da digestão. Então necessita dos sais biliares, necessita das lipases para que ela possa ser desesterificada e possa ser absorvida. Então o colesterol ele passa pelo processo digestivo no intestino, ele é absorvido para a corrente sanguínea, de onde é levado a todas as células e tecidos do corpo,
e é armazenada juntamente com as outras vitaminas lipossolúveis no tecido adiposo, principalmente no tecido adiposo abdominal, tá? E depois, nossa última vitamina lipossolúvel é a vitamina K, né? Temos 3 formas principais: filoquinona, metatetrenona e a menaquinona. Muito bem. A vitamina K, ela ficou muito conhecida por ser um fator de coagulação natural. Aqui a gente pode observar a molécula de vitamina K, né? E dos principais tipos de vitamina K. Filoquinona, que é a K1, metatetrenona, que é a K2, e a menadiona, que é a K3. Todas de ação biológica. Agora, a ação da vitamina K, ela não é mais apenas considerada como de coagulação sanguínea. A gente sabe que a vitamina K, ela protege células de processos oxidativos, principalmente células que são muito lesionadas, como a célula de intestino. As células intestinais, elas são altamente danificadas diariamente com o processo de digestão. Então a vitamina K, ela ajuda na regeneração dessas células intestinais. A gente sabe hoje que a vitamina K, ela participa da absorção e distribuição do cálcio também no corpo, junto com a vitamina D. Tá? Outra coisa que é importante a gente colocar: a vitamina K, por essa característica de regenerar a parede intestinal, ela é associada à absorção de lipídios e das outras vitaminas lipossolúveis. Então ela acaba permitindo e estimulando a absorção de vitamina A, de vitamina D e de vitamina E. Outra coisa que é importante: a gente sabe que a vitamina K, ela pode ser produzida em parte pela microbiota intestinal. Mas hoje a gente também sabe que a deficiência de vitamina K aumenta a exposição da microbiota saudável do intestino a bactérias patogênicas. Então a gente começa a ter outras funções de vitamina K. A de coagulação, que já é extremamente conhecida, né, até para evitar e tratar hemorragias. A vitamina K, ela é o antídoto, inclusive, da heparina, mas que ela tem uma ação extremamente importante no intestino grosso e também de preservação de microbiota intestinal. Tá aí do cálcio. O excesso de vitamina K, por exemplo, pode provocar anemia hemolítica também, assim como, né, a deficiência de vitamina E. Justamente por competir com a vitamina E. Então, o excesso de vitamina K, ele também não é saudável. Outra coisa: excesso de vitamina K pode provocar também trombos, né? Trombose, embolia, devido a uma alta formação de trombos e coágulos na corrente sanguínea. Quais são as principais fontes de vitamina K? Azeitona, soja, as leguminosas de forma geral, cereais, fígado, ovo e iogurte, alimentos fermentados, né? Principalmente por lactobacilos, costumam ter alto teor de vitamina K. A dose recomendada diária é de 80 microgramas de vitamina K. Então, como a gente já falou para vocês, né? A função da vitamina K, ela vai muito além da coagulação. A última descoberta em relação à vitamina K é a interferência dela no metabolismo de cálcio, né? Ela participa do processo enzimático que produz a osteocalcina, que é uma proteína que faz com que o tecido ósseo retenha o cálcio. Então, enquanto a gente tem, por exemplo, a osseína, que é a proteína do osso, base, que vai dar uma estrutura para que os cristais de hidroxiapatita formados por cálcio, flúor e fósforo se depositem, essa osteocalcina, que é dependente da vitamina K, vai fixar, vai criar como se fosse uma malha sobre esse cristal de hidroxiapatita, que
que se acumulou no osso para que ele não saia dali. Tá? Então ela aumenta a resistência óssea. Então, ela trabalha como um preventivo, por exemplo, de osteoporose também. Tanto que muitos suplementos mais atuais para tratamento de osteoporose tem vitamina D associado com vitamina K por conta disso.